Sobre Palmeiras, de olho em Matheus Pereira do Cruzeiro. Palmeiras, Leila Pereira resolveu dar nota pro Verdão de 2025. Queria saber se você concorda. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Existe alguma chance de o Verdão contratar Matheus Pereira? O meio atacante, grande craque do Cruzeiro, tem vínculo apenas até junho de 2026. Isso significa que a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, para chegar de graça na metade do ano. Pois bem, Cruzeiro tenta renovar o contrato com o Matheus Pereira desde o primeiro semestre desse ano. E a promessa do jogador e do empresário dele, do Eduardo Maluf, é de que a resposta em relação a essa renovação aconteceria ao fim das competições, ou seja, nos próximos dias deveremos ter novidades. O Palmeiras não admite, mas monitora os passos do Matheus Pereira, por entender que ele é o tipo do jogador que cairia como uma luva. O Matheus Pereira, porém, fez uma promessa aos dirigentes do Cruzeiro. Ainda que não renove seu contrato, ele assegurou que não vai trocar o Cruzeiro por um outro clube brasileiro sem render qualquer centavo ao Cruzeiro. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado por 5 milhões de euros junto ao Al Hilal. Raposa tem 50% dos seus direitos econômicos. O Matheus Pereira tem adiado essa renovação de contrato no Cruzeiro porque cogita voltar a morar na Europa. Seria um desejo dele e da sua esposa. Atleta que ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já aceitou aumentar consideravelmente seus vencimentos. Em relação ao Verdão, Palmeiras ainda busca um zagueiro e um volante de forma emergencial. Um camisa 10 também faz parte dos planos. Você, palmeirense, dá que nota para o Verdão de 2025? Time que gastou 703 milhões de reais em 12 reforços, teve sua folha salarial aumentada para algo na casa dos 40 milhões de reais por mês, mas terminou 2025 sem nenhum título. Leila Pereira foi perguntada sobre o tema e deu a seguinte nota, abre aspas, para presidente Alviverde: seria nota 10 se fôssemos campeões. Como terminamos em segundo em 3 competições, é justo dar nota 9. No próximo ano, nossa meta é trabalhar duro para voltar a alcançar a nota máxima. Você concorda? Discorda? Acha que a Leila Pereira viajou? Antes de dar minha nota, eu só queria registrar outras 2 frases importantes da presidente. Primeira delas em relação ao time do próximo ano. Acredito que com atletas que estão voltando de lesão e possíveis novas aquisições, o próximo ano será muito proveitoso para nós. Sobre os jogadores machucados que voltam e incorporam ao time, o Everton, Paulinho e Lucas Evangelista. O presidente também foi perguntada sobre os principais erros do Palmeiras em 2025, abre aspas para ela: se é para ficar terceirizando a responsabilidade, a gente não evolui nada. Temos que reconhecer, ter humildade, colocar os pés no chão e ver onde erramos, para que possamos voltar a ser campeões no próximo ano. Minha nota para o Palmeiras de 2025, nota 3. Palmeiras que foi eliminado 2 vezes pelo rival Corinthians, Campeonato Paulista na final e nas oitavas de final. O Palmeiras que teve bem perto, teve tudo nas suas mãos para vencer o Campeonato Brasileiro e não conseguiu. Em relação à Libertadores, acho a campanha bem digna. O time foi vice-campeão, chegou na decisão e perdeu para o Flamengo de forma merecida. Na Copa do Mundo de Clubes, campanha boa, dá para dizer que foi uma boa participação. Mas por tudo que se investiu, associado a reforços e folha salarial, terminar o ano sem nenhum título e nota 9, para mim não condiz. Você concorda, discorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Ney Rosa, salve maravilha, Martínez do Racing pode pintar no Brasil? Você fala do centroavante, Maravilha Martínez, né? O grande jogador do Racing é o Sosa. Cara, esse cara arrebentou, especialmente no jogo do Maracanã. Deitou e rolou, um cara que faz volante, faz zagueiro, ocupação total de espaço, foi indicado pelo São Paulo e acho difícil que aconteça, tá na mira do Flamengo. O Racing já disse que não tem nenhuma intenção de negociá-lo, ao menos com pagamento da multa rescisória de 12 milhões de euros. Maravilha Martínez, 33 anos de idade, 45 jogos, 22 gols e 3 assistências, tá? Inclusive fez gol na final contra o Estudiantes nesse sábado. O Racing e o Estudiantes empataram em 1-1. Na decisão por pênaltis, o Estudiantes se sagrou campeão argentino. Tô vendo aqui o contrato do Maravilha Martínez só acaba em dezembro de 2028. Ou seja, para contratá-lo, haveria a necessidade de compensação financeira
ao Racing, que não parece ter muita intenção de se desfazer dos seus principais jogadores. Deixa eu ver enquanto o Maravilha Martínez está avaliado. 3 milhões e meio de euros. Enfim, não me parece ser um negócio que saia com alguma facilidade. Fabinho Mancha, boa noite, Nicola. Qual a verdade em relação ao Palmeiras para a contratação do volante do Cuiabá? Mandei mensagem para o Cristiano Dresch, que é o cara que manda no futebol do Cuiabá, e ele assegurou que não houve nenhuma consulta do Palmeiras sobre esse jogador, tá? É o Denilson. Volante que já foi especulado em outros clubes, especialmente no Corinthians. O Corinthians, em outros momentos, tentou a contratação do Denilson. A impressão que eu tenho é de que o Palmeiras vai contratar reforços maiores para 2026. O Fabinho, que pertence ao Al-Ittihad, que muita gente já descartou, eu não descartaria, tá? A única coisa é que o Fabinho não virá em janeiro. Não tem como ele vir em janeiro, até porque ele tem contrato até junho e ganha 11 milhões de reais por mês. Mas a partir de janeiro, o Palmeiras vai tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho. Há a percepção no Palmeiras de que o Flamengo evoluiu quando trouxe jogadores extremamente experientes, como o Jorginho, como o Saul, são caras do meio campo que dominam as ações, que garantem tranquilidade para a defesa, que acalmam atacantes. Então é também por isso que o Palmeiras busca e pensa na contratação dele, beleza? Saiu a notícia do Caio Paulista na Chapecoense. Manda mensagem para uma pessoa do Palmeiras, né? Uma dessas a gente consegue... Ah, peraí. O Caio Paulista, eu acho que ele é do Eduardo Duran. Só preciso confirmar. Ah, porque ele era do Tombense, né? Não, peraí. Vamos confirmar aqui, Transfer Market. Peraí. Caio Paulista. Deixa eu ver quem que é o empresário dele. Brasil Soccer. Eu tenho quase toda certeza que a Brasil Soccer é do Eduardo Duran. Evanilson, João Marcelo, Caio Paulista, Hugo Moura, Bruno Rodrigues. Thiago Volpe. Peraí. Empresário Caio Paulista. Aí o Palmeiras vai ter que ajudar certamente com metade dos salários, né? Empresário de Caio Paulista, Eduardo Ora. Pô, vamos chamar Ora. Boa noite. Tudo bem com o amigo? Passando para saber se o Caio Paulista pode mesmo ir para a Chapecoense. Então é assim, né? Nessa época do ano a gente vai tentando checar com todas as possibilidades, fontes, jogadores, empresários, clubes. Enviar Nicolas, notícias do Palmeiras, vai voltar a operar com a Selbet. Estamos fazendo sim, estamos operando com a Selbet sim. Sobre o Palmeiras, deixa eu ver o que mais tem mais legal lá no Palmeiras. A busca por um zagueiro. Deixa eu falar sobre a busca sobre o zagueiro. O Vitão é o nome unânime dentro do Palmeiras, tá? O Vitão é ex-zagueiro do próprio Palmeiras, hoje ele pertence ao Internacional e o Colorado precisa vendê-lo a pedida de mais ou menos 10 milhões de euros. O Nino é mais barato. O Nino joga no Zenit e o negócio pode ser fechado por 8 milhões de euros. A tendência é que essa venda seja consumada só em janeiro, porque o Nino tem contrato de representação com a Elenco Esportes até 31 de dezembro. Então, se o negócio for fechado nesse ano, quem recebe a parte da negociação é a Elenco Esportes, só que o Nino já tem um novo empresário a partir de 1º de janeiro. Então a tendência é que esse acordo seja consumado na virada do ano, tá? O Nino quer deixar o futebol russo por conta do filho, que tem autismo e não tem tido uma boa receptividade nas escolas de lá, e voltar ao Brasil é uma possibilidade. O Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo têm interesse. E aqui que vem a informação exclusiva: Abel Ferreira não morre de amores... Abel Ferreira não morre de amores pelo Nino. Não vou dizer que ele brecou ou vetou a contratação do Nino, mas ele meio que torceu a cara. Ele prefere que o negócio seja fechado com o Vitão. E aí o pessoal do Palmeiras, até respaldado por uma série de contratações equivocadas que o Palmeiras fez com o aval do Abel nesse ano, o Palmeiras falou: o Nino interessa, a gente gosta bastante. Se a gente tiver possibilidade, a gente vai fechar, tá bom? O Luciano quer saber se o Palmeiras vai dispensar o lateral Gilberto. Mandar mensagem para o empresário dele, o Diogo Silva. Dispensar não acho, né? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de o Giba sair do Palmeiras? Esse jogador é super badalado na base, enorme moral, sempre titular absoluto por todas as categorias, mas parece que o
O Abel Ferreira não vai muito com a cara do Gilberto, ou do estilo, enfim, não sei se com a cara, mas do Gilberto, né? Thiago Feitosa quer saber se o Gerson pode ir para o Palmeiras. A pedida do Zenit é de 25 milhões de euros. Não sei se vai haver acordo diante dessas cifras. O Fábio DK. Nicola, viu a publicação do Palmeiras direcionada ao Flamengo sobre gramados artificiais? Bora explicar um pouquinho dessa treta. O Flamengo se posicionou de forma pública pedindo que os gramados artificiais deixem de existir. E os clubes de futebol do Brasil, a grande maioria, se posicionaram hoje pedindo que a CBF não tome nenhuma decisão em relação ao gramado artificial antes do próximo encontro, um conselho técnico que vai acontecer entre clubes da Série A antes do início do Brasileirão, que se inicia em 28 de janeiro. O Flamengo está liderando esse movimento para vetar, para acabar com qualquer possibilidade de gramado sintético. Então, assim, os times que já têm gramado sintético teriam 1 ou 2 anos para não utilizá-los, para se readequar a gramados naturais, e aqueles outros que estão cogitando ter gramado sintético teriam de abortar essa ideia. Esse é um debate que vai acontecer na primeira reunião de clubes às vésperas do Brasileiro do ano que vem, tá bom? Preciso te atualizar agora sobre um atacante do Palmeiras que pode ir para a Dinamarca. Riquelme Felipe, jogador com passagem por seleção de base e ótimos números nas categorias de base do Verdão, é visto como a melhor opção do mercado brasileiro para jogar no Copenhagen. Copenhagen que inclusive está disputando e bem competições europeias e deve vender nos próximos dias o atacante Robert, também brasileiro, que já foi jogador do Cruzeiro. O Robert tem oferta do Wolfsburg, da Alemanha, operação que pode chegar a 18 milhões de euros. Copenhagen, que não é bobo nem nada, já identificou a necessidade de trazer mais um atacante brasileiro, que ainda não tem explodido, para jogar bem lá na Dinamarca e depois ser revendido para outro clube europeu. Em relação ao Riquelme Felipe, o Palmeiras não tem desespero por dinheiro, o que permite ao Verdão garantir vendas melhores. Só para completar em relação ao Palmeiras, o Verdão está no mercado em busca de reforços para a zaga, para a função de primeiro volante e além de um meia atacante. Não descarto que cheguem outros nomes. O Palmeiras tem quase 400 milhões de reais para reforços em 2026.